Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo Andrade, o professor de Informática, Games e Hardware da unidade de Diadema, da Evolutime. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escrita, a gente vai falar um pouquinho também sobre secretariado, como as duas coisas elas estão relacionadas e como que essas duas coisas também são relacionadas com uma outra coisa que seria os editores de texto, como no caso é o Word, que é o módulo que a gente se encontra, né? Que seria o tema principal, talvez, da aula, certo? Então a gente vai falar sobre escrita e eu coloquei esse subtítulo para vocês, que é Do papel para aplicativos editores de texto. Então é o seguinte, como é que funciona hoje a escrita no ambiente profissional? A gente sabe hoje que a maior parte das empresas elas trabalham com a comunicação através de e-mail ou através de aplicativos de mensagens, como é o caso do WhatsApp, o Messenger, o Skype, né? E por aí vai, beleza? Então é o seguinte, a gente tem uma certa dependência das empresas hoje em que os funcionários eles saibam, pelo menos, ou eles tentem escrever de uma forma um pouco mais correta, saber estruturar melhor o texto, saber criar melhor uma linha estrutural ali, textual, né? E saber também utilizar coesão e coerência, né? Na hora de escrever um texto, ok? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas elas têm uma certa dificuldade de elaborar um texto bem escrito, né? Então é o seguinte, vamos pensar um pouquinho em como é que a escrita ela foi mudando aí no decorrer do tempo em relação ao ambiente profissional. Então, por exemplo, a gente sabe que a escrita ela está bem relacionada, né? Ela está bem vinculada ao ramo do secretariado. O secretário ou a secretária, ele vai trabalhar bastante com essa questão. Então, o que o secretário ele fazia antes, né? Nas organizações ali da década de 1950, mais ou menos, o secretário era responsável por redigir as cartas, né, ditadas pelo chefe, inclusive usando a taquigrafia. Não sei se vocês conhecem, mas a taquigrafia ele é um sistema de escrita conciso, né, usado para transcrever uma fala com rapidez. Então, talvez se vocês já tiverem assistido algum filme sobre tribunal, um filme um pouco mais antigo, vocês podem observar, inclusive hoje em dia existem esse tipo de profissional também. Então ali do lado do juiz vai ter alguém, uma mulher ou um homem, que vai estar redigindo tudo que vai estar sendo dito ali durante aquela sessão ali no tribunal e tal. Isso é a taquigrafia. Então a secretária ela tinha exatamente essa mesma função, né? Além disso, o secretário, né, ele fazia a triagem, ou muitas vezes apenas a entrega da correspondência do chefe. Então eu ficava responsável aí por estar recebendo essa correspondência, analisando e coisas do gênero, certo? Além, claro, já que ela recebe a correspondência, ela também vai datilografar a cartas, né, e outros documentos, principalmente passando esses documentos a limpo. Quando a gente fala de secretária, existe um tipo de documento que o secretário ou a secretária pode usar. No caso, o ramo do secretariado vai utilizar bastante, que é a ata e a pauta, né? O que seria a pauta e a ata, né? Que seria necessariamente nessa ordem. A pauta é um documento onde consta uma listagem de todos os temas que serão abordados ali durante aquela reunião. Já a ata é como se fosse um resumo de tudo que foi dito, de tudo que foi acertado naquela reunião, né? Tem que ser lida depois do final da reunião essa ata e assinada por quem estiver participando ali, né? Pelos diretores ou de repente secretários dos diretores, enfim. Por quem estiver participando daquela reunião tem que ser assinado esse documento comprovando de que tudo está de acordo com o que foi realmente definido e acordado durante aquela reunião, certo? Então isso também faz parte do trabalho de uma secretária. Então imagina, uma pessoa que vai ter a responsabilidade de transcrever tudo que foi definido durante uma reunião, essa pessoa ela tem que saber escrever, correto? Ela tem que saber estruturar bem um texto. Então assim, lá no Ministério do Trabalho, lá no site do Ministério do Trabalho, se vocês forem pesquisar a descrição sumária das atividades do técnico de secretariado, né, que seria o secretário, seria essa a definição. Transformam a linguagem oral em escrita,
registrando falas em sinais, decodificando-os em texto, revisam textos e documentos, organizam as atividades gerais da área e assessoram seu desenvolvimento, coordenam a execução de tarefas, redigem textos e comunicam-se oralmente por escrito. Então vocês estão observando bem que nessa definição lá do próprio Ministério do Trabalho sobre esse ramo do secretariado, a gente encontra várias vezes a palavra texto, a palavra comunicação, essa ideia de linguagem, fala, né? Então isso é bem importante. E escrita, claramente, né? Que a nossa ideia aqui vai se focar basicamente na escrita, certo? Vamos avançar aqui um pouquinho. E eu quero que vocês façam esse exercício aí no bloco de notas. Vocês vão abrir o bloco de notas. Professor, mas eu não tenho computador. Faça pelo celular. Provavelmente seu celular deve ter um bloco de notas, né? Se não tiver, é super fácil de encontrar alguns ali na Play Store, né? Ou se você tiver o iPhone, também você vai conseguir encontrar facilmente esses aplicativos. Se vocês não tiverem computador, vocês podem fazer no bloco de notas então do celular, tá? Qual que é a ideia? Vocês vão escrever no bloco de notas pelo menos 5 exemplos de situações em que o secretário ele precisa se comunicar com outras pessoas para exercer o seu trabalho. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui com vocês. Quando a gente fala de secretário, eu não estou falando simplesmente daquele cara que vai servir o cafezinho para o chefe. Não é isso, tá? Esse ramo do secretariado ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Um assessor, ele é um secretário. Um ministro, por exemplo, ele também seria um secretário. Vamos parar para pensar no que está acontecendo hoje aí em relação ao mundo, em relação a essa crise, né, essa loucura aí em relação ao coronavírus. Os ministros, eles são os porta-vozes, né, do governo. Então, também faz esse trabalho de secretário, porque se a gente for para pensar grosso modo, né, de uma forma bem até meio grosseira, né, no sentido assim de uma forma bem rudimentar, o secretário ele é isso, né? Ele é o porta-voz do dono da empresa, do diretor, enfim, certo? Então eu quero que vocês pensem e escrevam no bloco de notas essas 5 situações aí em que o secretário ele precisa se comunicar com outras pessoas para exercer a sua função, o seu trabalho, ok? Vamos um pouquinho. Um exemplo de utilização de conversação, e pode ser inclusive pelo secretário, seria na conversação com o cliente. Então, na conversação com o cliente, a gente faz esse papel também de secretário. Por quê? Porque a gente está sendo um porta-voz da empresa, da organização. Então, imagina o seguinte, se você vai... um exemplo, vamos supor que você ligue numa empresa de telemarketing e o atendente, né, que está ali tirando seu pedido, que está ali com você, ele tem uma dificuldade em fala. Você vê que o cara fala com gírias, você percebe que ele não consegue estruturar bem o que ele está falando. Você vai desacreditar da empresa, não é o funcionário. Quem vai estar desacreditado é a empresa. Então o atendente ele serve como um porta-voz entre a empresa e o cliente, certo? Então, na conversação com o cliente, eu gostaria aqui de deixar alguns pontos em destaque, ou pelo menos um ponto principal, que seria esse, ó. Ter foco no cliente no momento de se comunicar com ele não significa fazer tudo o que ele quer, mas sempre é importante mostrar respeito e cordialidade, dar prioridade a ele toda vez que for possível. Não podendo atender em determinado momento, entrar em contato quanto antes. Imagina hoje, né, a gente que vive um mundo, novamente falando, que usa basicamente a tecnologia para se comunicar. Vamos pensar aí, por exemplo, se você quer pedir uma comida, você vai pedir lá no iFood, né? Você está com fome, ou você está precisando de um transporte, você vai pedir provavelmente um aplicativo, sei lá, Uber ou 99, enfim. Mas você vai se comunicar de alguma forma com essas pessoas, certo? Então, assim, hoje, grande parte, a gente sabe, devido às últimas crises e tal, a gente sabe que uma grande parte da população brasileira, ela vive trabalhando na informalidade. É um termo meio... parece um pouco pejorativo, né? Falar que trabalha na informalidade. Há controvérsias, mas é o seguinte, o foco é, muitas dessas pessoas utilizam da internet, utilizam da comunicação para vender a sua força de trabalho.
Então, se essas pessoas elas não souberem se comunicar, novamente, né, não souberem estruturar um texto, escrever errado, coisas do gênero, quem perde a credibilidade nesse caso serão elas. Então, assim, ter um foco no cliente no momento de se comunicar com ele não significa fazer tudo o que ele quer. Essa é uma ideia que é muito difundida, principalmente ali entre os atendentes de telemarketing. Existe aquela ideia, não só atendente de telemarketing, mas vamos dizer aqui nos vendedores como um todo, né? Qual que é a ideia? Vender aquilo que o cliente precisa e não aquilo que ele quer. A ideia é a gente tentar vender aquilo que ele precisa, né? E não aquilo simplesmente que ele quer. Então, isso é a ideia de não fazer necessariamente tudo que o cliente quer. Mas é importante a gente mostrar para o cliente cordialidade, mostrar respeito principalmente e dar prioridade, né? Então, se alguém te enviou um e-mail, se um cliente te enviou um e-mail ou te mandou uma mensagem, a gente tem que tentar responder o mais breve possível, né? Vamos avançar um pouquinho. Essa ideia é legal. Saber se comunicar é sinônimo de poder. Essa é uma ideia que é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, a gente tem aí noções hoje em dia de governos que foram estruturados, de empresas que foram construídas simplesmente pelo fato de saber se comunicar decentemente, né? De saber conversar e falar com o seu público. Então, o que eu quero que vocês façam? Mais um exercício aí que vocês vão estar registrando no bloco de notas, que é o seguinte: procurar exemplos que demonstram, né, o que a gente pode conseguir através do uso da fala. E a gente sabe que a gente pode muita coisa. Não necessariamente vocês precisam usar exemplos tão marcantes assim para a história da humanidade. Não é essa a ideia. Mas usar, por exemplo, em momentos cotidianos, né, aonde para vocês principalmente, a fala ela foi importante. Em que momento? Eu quero que vocês me mostrem esses exemplos, né? Vamos avançar aqui um pouquinho. E a escrita, ela fica onde nisso tudo, né? A gente está falando bastante sobre comunicação, sobre fala, mas e a escrita? Onde é que ela fica nisso? Bom, vamos ler aqui o que está escrito no slide. No mundo das organizações, a escrita ela é fundamental. Tudo nas empresas envolve a escrita, até porque precisa estar documentado. Já ouviu falar naquele ditado? As palavras o vento leva? É por isso que é importante ter tudo registrado. A comunicação escrita é bem diferente da comunicação oral. No mundo empresarial, ela é mais formal. Precisa obedecer às regras de um modo mais rígido e seguir certas estruturas. Então, assim, obviamente, o jeito que a gente fala com os nossos amigos lá no WhatsApp não vai ser o mesmo que se a gente fosse conversar com um chefe, se a gente fosse conversar com um cliente, né? Não vai ser o mesmo. Ela segue uma estrutura mais formal. Quando eu digo formal, não necessariamente ela precisa ser culta. Eu não estou dizendo para a gente utilizar o português arcaico, não é essa a ideia. Mas a gente saber usar novamente respeito e cordialidade, né? Daí que vem aquela ideia daquele slide anterior. Então, assim, a escrita hoje ela é muito importante. A gente tem um caso muito engraçado que vem acontecendo hoje, que é até um pouco contraditório, que é o seguinte: como eu expliquei para vocês anteriormente, a gente vive num mundo onde 98% das pessoas, chutando talvez até para mais, utiliza hoje da internet para se comunicar ou para se informar, certo? E aí, olha que engraçado, a gente vive num mundo onde a maior parte das pessoas elas leem o tempo todo por conta das redes sociais, e a gente escreve muito também, porque a gente está postando coisas nas redes sociais, a gente está mandando mensagem via aplicativo, então a gente escreve bastante. Só que tem uma contradição nisso tudo, que é o seguinte: mesmo escrevendo e lendo tanto hoje em dia, ainda assim a gente tem um problema muito grave, que é as pessoas escreverem tão errado, né? Por quê? Porque fica refém dos corretores ortográficos, fica refém do uso dos aplicativos para a gente corrigir o texto e coisas do gênero, e fica preguiçoso, né? Não se preocupa em aprender, não se preocupa em começar a escrever de uma forma um pouco mais correta, né? Então isso é uma coisa que vem da gente, né? Então eu acho um pouco esquisito isso, a gente viver num mundo onde a gente tem tanta informação, a gente tem tanto acesso à informação, a gente tem tanto acesso à leitura,
e ainda assim a gente escreva tão errado, né? Se comunique de uma forma tão precária. Essa é a ideia dessa aula de hoje, então. Professor, mas o que tem a ver com Word? Tem tudo a ver com Word, porque o Word ele é um editor de texto, né? Então, quando a gente vai escrever lá no Word, ele já tem um corretor ortográfico. Então, ele já avisa pra gente quando uma palavra está errada. E às vezes, por incrível que pareça, mesmo ele avisando, mesmo utilizando um programa que avise a gente quando a palavra está errada, ele não vai corrigir automaticamente, a não ser que você configurar ele para isso. Mas em primeira instância, ele vai pelo menos avisar, falar assim, olha, essa palavra aqui, ela está esquisita. Ainda assim, mesmo avisando, eu como professor, por exemplo, recebo diversas vezes e-mails de aluno, né, ou textos de alunos escritos completamente errado, com palavras absurdamente erradas, né? Para vocês terem uma ideia, eu recebi um texto, pedi para uma atividade para os alunos fazerem, né? E eu quero usar isso só como exemplo, tá? Eu pedi para os alunos escreverem um texto para mim, explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o que eles achavam, ou como eles acreditavam que as tecnologias influenciavam negativamente os seres humanos hoje, né? E teve um aluno, inclusive um aluno maior de idade, que ele escreveu para mim um texto, e olha, não era nenhuma redação, era um texto de 5 linhas, para vocês terem ideia, bem curto. E esse aluno, ele escreveu para mim família, a palavra família com LH. E eu achei um absurdo, porque para pensar, hoje em dia quem é que não tem o grupo da família lá no WhatsApp? Eu acho que todo mundo tem o grupo da família, né? Então é uma palavra que a gente vai ler frequentemente. A gente vê essa palavra o tempo inteiro. Então, como é que eu tenho pessoas hoje que escrevam uma palavra simples como essa errado? Se uma palavra simples como essa está sendo escrita errada hoje, porque a gente não está utilizando... quer dizer, o cara ficou sem o corretor ortográfico e aí ele vai escrever família errado, isso é um problema, concordam? Então a gente tem que se policiar muito mais em relação à escrita hoje. Não é porque a gente conversa só no WhatsApp com os amigos e a gente tem que estar escrevendo o tempo inteiro em internetês que a gente tem que ficar viciado nisso. A gente tem que parar de ler, a gente tem que parar de escrever no papel. Tá errado. Agora que a gente tem que se preocupar cada vez mais em se policiar, em escrever mais no papel. Eu vejo aí exemplos, a gente tem no mundo inteiro de coisas escritas erradas, né? Nas redes sociais, em músicas, a gente vê músicas escritas totalmente fora do correto, né? Fora do que seria coerente, seria coeso, que seria o certo pra gente mostrar como exemplo, principalmente hoje em dia. Então vamos avançar um pouquinho aqui. E aí vem essa pergunta. E a escrita, ela também envolve poder? E também eu vou pedir para vocês escreverem aí alguns exemplos, demonstrarem alguns exemplos de como, utilizando a escrita, eu posso demonstrar, né, poder, conseguir algo através da escrita. Eu vou dar um exemplo para vocês, ou exemplificar de uma forma bem digamos assim, superficial, um caso clássico que a gente tem hoje em dia de como que a escrita ela demonstra, né, ela tem esse poder hoje em dia. E um exemplo clássico disso seria as fake news. Para pensar que alguém escreve uma mentira, por exemplo, essa mentira ela foi escrita de uma tal maneira que as pessoas elas conseguem acreditar naquilo, difundir aquilo e fazer um número enorme de pessoas acreditar que aquela é a verdade absoluta. Então olha como que a escrita ela tem poder, principalmente nos dias de hoje. Se a gente souber utilizar a escrita de forma correta e de preferência para o bem, cara, a gente poderia conseguir tantas outras coisas, né, positivas, se a gente for para pensar. Então eu quero que vocês procurem exemplos também que demonstrem o que vocês acreditam que a gente pode conseguir utilizando bem a escrita. Beleza? Registrem lá tudo no bloco de notas. Vamos avançar aqui. Bom, fazendo e aprendendo, né? Vamos pensar aí em situações comuns, cotidianas que a gente vive, ou que vocês viveram nas últimas semanas, ou talvez na última semana, ou talvez até mesmo nesse período aí que a gente está vivendo essa quarentena devido ao coronavírus, né?
para pensar nas comunicações que vocês tiveram, os tipos de comunicação que a gente teve, de situação onde a gente utilizou da fala ou da escrita para se comunicar, tá? Seja na conversa com o pessoal da sua família, né? Seja com seus amigos, seja com o pessoal da sua escola, professores, enfim. De repente você fez uma entrevista recentemente, algo do gênero. Eu quero que vocês façam uma lista dessas situações, colocando ao lado de cada uma delas se vocês utilizaram a linguagem formal ou a linguagem informal. Lembrando que linguagem informal é o uso de gírias, né? É o uso, de repente, do internetês, né? Como eu expliquei, usar aquelas abreviações de aplicativos, né? Você vai escrever escreve VC, TBM para também, coisas do gênero. Então coloca lá. Porque é o seguinte, quando a gente se comunica, a gente não se comunica apenas por palavras, né? Junto com a nossa comunicação, com a nossa fala, vai também a nossa mensagem e a nossa imagem. Então você está falando como é a sua organização e como a sua organização trata as pessoas. Eu não estou falando simplesmente de empresa, tá? Eu estou falando de qualquer coisa. Pode ser até mesmo na sua casa. Para pensar no seguinte. Se você está conversando com alguém e se você usa uma linguagem extremamente informal, com palavrão, gíria, como que vocês acham que as pessoas que estão ouvindo vocês acham que é a sua estrutura familiar, por exemplo, né? Ou se você de repente, sei lá, participa de alguma igreja, né, tem alguma religião, a forma como você se comunica reflete muito os grupos a qual você participa. Então, por isso que é tão importante a gente ser tão ter essa questão de policiar, né, nos policiar mais em relação à comunicação, porque isso vai refletir as coisas com que a gente convive ou as pessoas com quem a gente convive, ok? Agora imagine o seguinte, vamos ver esse exercício aqui que ele é bem interessante. Imagine que no corredor de uma empresa você ouve o seguinte diálogo entre dois profissionais. Cíntia, vou te encontrar amanhã 14h. Se não der pra ir eu te aviso, tá falado? Ok, Norberto, mas me liga ainda hoje. Não esquece de mim não, falou? Tô precisando confirmar isso urgente. Bom, a primeira ideia é, esse texto aí que eu acabei de narrar, né? Vocês diriam que ele é um texto formal ou informal? Bom, claramente ele é um texto informal, né? A gente está usando gírias e coisas do gênero, tá? Qual que vai ser o exercício em cima disso? Supondo que esses dois profissionais tivessem que manter a mesma comunicação, só que por escrito, por exemplo, através de um e-mail, né? Principalmente através de um e-mail, onde a gente tem que utilizar para uma empresa uma comunicação um pouco mais formalizada, o que eles escreveriam? Nesse exercício vocês vão transformar essa linguagem informal em uma linguagem um pouco mais formal. Novamente, um pouco mais formal. Não é linguagem culta, não é português arcaico, ok? Façam isso também no bloco de notas. No final vocês vão enviar para mim tudo por e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. E além dessas atividades do bloco de notas que eu estou pedindo para vocês realizarem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para uma atividade que é para vocês fazerem pelo Google Drive. Vocês podem fazer ela pelo celular também, tranquilamente. O bloco de notas também dá para vocês enviarem por e-mail para mim. Pode ser inclusive pelo celular. Também dá para enviar por e-mail pelo celular, ok? Beleza? Então eu quero que vocês transformem essa conversação entre a Cíntia e o Norberto em uma linguagem um pouco mais formalizada, tá? Só para vocês entenderem como a linguagem e a escrita é importante, eu peguei aqui alguns trechos de algumas redações de estudantes que participaram do Enem e eles que dissertar, né, escrever sobre o aquecimento global, tinham que montar argumentos sobre aquecimento global. Isso foi em 2018. Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês e eu quero que vocês, ouvindo, né, ouvindo aí o que eu tenho para passar esses trechos, eu quero que vocês, ouvindo esses trechos, imaginem se eles estão corretos, se na cabeça de vocês esses textos têm algum erro, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui um texto que eu acho interessante aqui. Se vocês acham que esse texto ele tem uma construção interessante. Então um aluno ele escreveu o seguinte trecho numa redação do Enem de 2018 sobre aquecimento global. Abre aspas. Tem que destruir os destruidores, porque o destruimento salva a floresta. Fecha aspas. Vamos falar uma outra aqui. Abre aspas.
A floresta tá ali paradinha no lugar dela e vem um homem e creu. Fecha aspas. Pois é, isso aí foi escrito no Enem, hein? Vamos falar mais uma aqui. Abre aspas. Tem empresas que contribuem para a realização de árvores renováveis. Fecha aspas. Beleza. E mais uma. Abre aspas. A floresta amazônica não pode ser destruída por pessoas não autorizadas. Fecha aspas. Então, escutem de novo esses trechos e analisem, né? O que vocês acreditam que está errado e como vocês reescreveriam esses trechos? Ou, de repente, como vocês usariam de uma forma diferente, né? Escreveriam de uma forma diferente aí essas ideias, ok? Beleza? Então, novamente, enviem por e-mail. O e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo e vai ter mais um link para uma atividade que é de raciocínio lógico, utilizando a língua, a escrita e também português, tá? As duas coisas ali, são 10 perguntas apenas. Assim que vocês terminarem, vocês vão estar recebendo essa atividade do Google, tudo a resposta por no e-mail de vocês, ok? O quanto que vocês acertaram lá, beleza? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço imensamente, gente. Um abraço, até a próxima. Se cuidem e logo estaremos presencialmente continuando a nossa matéria, ok?